Shalom, pastor Antonieta. Shalom, shalom. Tudo bem? Hoje estou meio atrasadinho com a aula. Mas estamos aí, né? Me atrasei um pouquinho. Shalom, Ana. Tudo bem? Como você tá? Como tá o Jaime? Tudo bem? Saudade de vocês. Que bênção ter você aqui, Ana. Que bênção. Vamos dar só mais um minutinho para o pessoal entrar e aí a gente começa a aula. Shalom, Kátia. Saudade. Boa noite. Tudo na graça do Pai, graças a Deus. Amém? Ó, entrou Eduardo, eu só tava achando, falei, só tá entrando mulher, vai falar de Débora hoje, só tá entrando mulher, mas entrou um homem ali, ó, Eduardo entrou na aula também, ó, glória a Deus, né, um homem para salvar a pátria aí no meio da galera. Glória a Deus. Amém? Senhor, quero te pedir que o Senhor nos dê agora entendimento, que a tua graça esteja sobre nós, Pai, que sejamos tocados, abençoados, abre nossa mente, nosso coração, que o Espírito Santo venha e tome o controle agora dessa aula, use a minha vida como instrumento, e que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém? A gente tem estudado, né, toda segunda-feira sobre os juízes de Israel, e hoje a gente vai entrar no Juízes 4, né, para falar dessa mulher. É a única juíza que aparece na palavra de Deus, a única juíza que vem ali, que vai julgar Israel, né, que vai ter esse trabalho. Israel estava aqui e é interessante, né, como a gente tem falado todas as aulas, é o ciclo que o livro de Juízes mostra. É o ciclo que começa sempre com Israel está bem, a Israel vai se desviando, entra no período que eles vão se desviando de Deus, vão entrando em idolatria, em várias promiscuidades, vão se afastando, aí eles entram debaixo de uma opressão, aí vem um rei opressor, e aí depois eles clamam a Deus, Deus vem com resgate, unge e coloca de novo outra pessoa no lugar. Eu queria, hoje, a gente falasse um pouquinho, antes da gente falar de Débora, eu queria só mostrar um negócio que eu achei muito interessante. Em Juízes 4, né, que a gente está lendo, a gente vai ler hoje, e eu quero ler um pouquinho a partir do verso 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. A gente viu que Eude tinha sido o segundo juiz, só que teve um outro juiz que a gente falou semana passada, que é Sangar, né, que alguns historiadores, alguns teólogos nem consideram a Sangar como juiz. Eu acho que foi porque o versículo fala dele que ele livrou a Israel, né? Então não era simplesmente regional, mas foi algo que ele mobilizou. É que aqui coloca, já pula, né, Sangar, fala de Eude, aí já vai para Débora, mas ali no meio teve Sangar, tá? Ah, mas por que não fala aqui? Porque provavelmente, quando se escreveu sobre Débora, colocando sobre Débora aqui, a história de Sangar ainda não tinha chegado. Por quê? A gente tem que entender que esses livros da Bíblia, essas histórias, não é que uma pessoa sentou e escreveu tudo, não. É uma compilação, vinha um pedaço de um, vinha de outro, vinha de outro, vinha de outro. Eles iam contando as histórias e aí depois iam escrevendo, tá? Não é que eles iam escrevendo conforme o fato ia acontecendo, não. Eram fatos que foram contados de boca em boca. Eram fatos que vinham de um contando, outro contando, e eles iam escrevendo, montando essas histórias e escrevendo o que estava acontecendo.
tá bom? Então o livro de Juízes é escrito por vários, alguns dizem que foi Samuel, né? Mas provavelmente Samuel escreveu uma parte do livro, tá? Uma parte do livro. E outros foram chegando e foram trazendo, e aí vai tendo esse ajuntar, né? E colocando. Por isso que às vezes dá uma diferença de tempo, né? E coloca um tempo aqui e outra lá para aparecer aqui. Então dá essas diferenças nessa parte, tá bom? Então aqui começa dizendo, e ele fala assim, olha, fizeram de novo que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos do rei Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Aroste Agoim. A gente vai estudar, vai ver isso aí. O que eu queria dizer é parar um pouquinho para falar assim, o Senhor os entregou nas mãos de um rei opressor. E a gente vai ver sempre isso, né? Essa palavra do rei opressor e o Senhor os entregou na mão. Dá a impressão que Deus pegou e falou, olha, tá aqui, judia deles. Não é isso, né? Não é essa visão, né? O que aqui é uma tradução, então o problema da tradução é isso, né? Você pega, ainda mais do hebraico, que as palavras têm muitas definições. Aqui o que você entende é o seguinte, né? Imagine o seguinte, o plano de Deus qual era? É que Israel estivesse debaixo da autoridade dele. Deus queria ser o rei, ser a autoridade, ser ouvido. Tanto é que quando vai a unção de Saul, né, que o povo pede um rei, e Samuel chega a Deus para falar sobre o rei que o povo estava pedindo, o desejo do coração de Deus era ser o rei. Mas o povo se levanta, e aí o povo quer, e Deus vai e fala, não, vocês querem, então tá bom. Minha vontade era continuar eu estando aqui. Mas Deus, ele deixa, ele permite, ele dá esse livre-arbítrio. Então, aqui o povo sempre teve o livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio? De estar debaixo da direção de Deus, de andar debaixo da direção de Deus. O problema, como eu disse, é que o povo se rebelava, saía fora do controle, saía fora daquilo que Deus queria, e aí entrava, né, e saía debaixo da direção. Então imagine que a mão de Deus está aqui e o povo está aqui. Qual é a direção de Deus? Que o povo, quando andasse, né, Deus moveu aqui, é a figura da nuvem, né, aquela nuvem que seguiu o povo no deserto. A nuvem, e Deus fala, vocês têm que andar debaixo da nuvem. Então quando está debaixo da nuvem, está debaixo da proteção. Você saiu fora aqui, fora da nuvem, fora da mão de Deus, o que vai acontecer? Né? Vamos no deserto, saiu fora da nuvem, o sol, toda a influência do deserto viria sobre eles. Eles voltavam debaixo da nuvem, ficava tudo tranquilo. A mesma coisa aqui. Eles estão debaixo da proteção de Deus, Deus está guardando, protegendo, prosperando. Saiu, Deus não vai atrás. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. Então, quando você olha aqui, quando o versículo dizendo que Deus os entregou, não é que Deus entregou, é que eles saíram fora da proteção de Deus e Deus não vai. Por quê? Porque é uma escolha deles. E Deus trabalha assim? Deus faz assim? Faz. Até hoje, o homem tem o livre-arbítrio. Então, quando o homem decide seguir ao Senhor, pagar o preço, estar com o Senhor, Deus o abençoa, Deus leva, Deus guia. Agora, quando decide não fazer, quando começa a se levantar, Deus não vai obrigar ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Deus sugere, Deus coloca diante, é uma direção sua. Então, Deus vai sempre colocar diante da gente a opção. O livre-arbítrio foi para isso. Se Deus não colocasse o livre-arbítrio do homem, ele ia criar seres, né, que iriam estar ali sempre obedecendo, sem ter escolhas próprias. E não era isso que Deus queria. Deus queria seres que escolhessem andar com ele, que desejassem andar com ele, que fizessem a opção de estar com o Senhor, né? Então Deus colocou uma parte dele no homem, que é o livre-arbítrio. Nenhum outro ser tem livre-arbítrio. O homem tem, porque Deus colocou esse livre-arbítrio no homem. Então o homem tem isso de Deus, o livre-arbítrio. Para quê? Para que possa escolher. Então aqui, quando o povo se desviava do caminho, não é que Deus pegava e entregava eles pro diabo ou
para o rei opressor. Não, é que eles escolheram esse caminho e por isso iam para esse lugar. Entende? Então era isso que acabava acontecendo, era isso que vinha e trazia essa situação que vinha sobre eles aqui. Outra coisa que eu queria começar para que a gente pudesse entender. Todos os juízes, todos eles, no total de 14, nós estamos no 4º juiz hoje, né? Então, todos os juízes, o que acontecia? O Espírito de Deus vinha sobre eles para que eles pudessem fazer o que Deus queria e depois o Espírito de Deus saía. O Espírito de Deus não ficava com eles. Por quê? Porque essa é o privilégio que nós temos como filhos de Deus no tempo da graça. No tempo hoje, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele não vem sobre mim, ele habita em mim. É diferente. Nesse tempo aqui, o Espírito vinha sobre eles para que pudessem fazer algo. Era a unção. Por isso que eles falam, a unção de Deus veio sobre fulano. O que isso queria dizer é que a unção vinha sobre eles para algo específico. O que é uma unção? Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus para algo específico que o Senhor ordenou. Quando isso é feito, quando essa coisa específica é executada, o Espírito de Deus sai. Então quando você diz aqui no Velho Testamento, você vê, a unção de Deus veio, ou o Espírito de Deus veio sobre ele para que pudesse fazer, agir e depois o Espírito saía. Tá? Vinha sobre quem? Sobre o profeta, sobre o rei, trazia sobre isso, sobre o profeta, vinha sobre o profeta, sobre o rei e trazia essa unção ali, né? Vinha sobre pessoas comuns, vinham quando era algo específico. A unção é para isso, tá? Então a unção trazia isso. Então você vai ver os juízes se movendo debaixo da unção de Deus. Esses homens e essa mulher se movendo debaixo da unção. A unção vinha sobre eles, os capacitava, os preparava e depois a unção de Deus saía. Bem? Então era isso que acontecia aqui. Então a unção de Deus vinha sobre certas pessoas. E nesse texto a gente vai ver que havia, e eu quero continuar lendo aqui, verso 3, diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam desviados do Senhor de novo. Como todo livro de Juízes é esse ciclo. Clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Então esse Jabim estava oprimindo o povo, ele era rei e estava oprimindo o povo. O que era oprimir aqui, né, gente? Eu já expliquei uma outra aula. Era cobrança de impostos, era roubo ou saque de colheita, roubo e saque de animais. Então o povo tinha que pagar impostos, se não pagassem eram subjugados, eram maltratados, né, eram mortos. Então eles tinham e faziam isso. Era a intenção desse rei opressor matar todo Israel? Não, porque eles lucravam com Israel. Então o que eles queriam o quê? Oprimir para que Israel pagasse. Então Israel estava 20 anos nessa história de pagar imposto, pagar para Jabim, né? E aí Deus vai levantar uma mulher. Uma mulher. É interessante, eu queria ir, né, para a gente ver, eu só vou ler o versículo 4 e a gente fala. Diz assim, Débora, a profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões, né? Para estar chegando até ali e trazendo essa questão, as questões que traziam para estar resolvendo ali. Deixa eu explicar o negócio. Irmãos, o pessoal do YouTube está dizendo que está travado. Para mim não está travado aqui, irmãos. Não está travado aqui não. Para mim está funcionando normal. No Instagram está normal, né? No Instagram está normal. Eu vou continuar aqui na aula
Se você não está conseguindo, amém? Se vocês não estão conseguindo aqui pelo YouTube que está dizendo que está travando, por favor, vão pro Instagram, porque o Instagram está normal, né, gente? Dá um sinalzinho para mim se vocês estão vendo a aula aí no... Tá bom, aí tá tudo certinho. Então tá bom. Então vamos lá. Aí o que acontece, né? A Débora é chamada. Aqui, como eu disse, a unção de Deus, ela vem sobre Débora para que Débora faça. Só que aqui, Débora já era uma profetisa. O que você entende é que ela já tinha esse chamado. Ela já estava numa posição de ser profetisa, né? Ela vai agora assumir uma posição de juíza. Ela vai ser meio que forçada por Baraque para que ela assuma a posição. Porque, na verdade, quando você lê o texto, você vê Débora trazendo apenas uma direção de que Baraque deveria ir lutar, porque Deus já tinha dado na mão deles a Jabim. Mas o que ela faz, né? Ela dá essa direção e Baraque não assume. Então ela, como profetisa, ela se posiciona e fala, então eu vou. Né? Então eu vou até lá. Né? Então vamos estudar, eu quero trazer um pouquinho sobre o lado profético dessa história, para depois a gente entender ali. Vamos lá. O nome Débora, né? Que é a profetisa, é o que a gente vai falar aqui, é a juíza, né? A que a unção veio sobre ela, tal. O nome Débora quer dizer abelha, mas também tem a mesma origem do nome daquela que fala, tá? Então Débora, ela quer dizer isso, abelha ou aquela que fala, aquela que fala, é o nome, quer dizer Débora, bem? Quando você vai... Olha, deixa eu falar, o pessoal que está no YouTube, se tiver travando, vão por favor pro Instagram, tá bom? Se o YouTube está muito carregado, tá fazendo, vão pro Instagram, que o pessoal do Instagram está dizendo que tá normal, tá bom? Para tá indo lá. Deixa eu só informar a galera aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu só escrever aqui que o pessoal não tá me vendo, então não estou entendendo. Tá bom? Então vamos lá. Débora quer dizer isso. Aí a Bíblia diz aqui que essa mulher Débora era casada com um homem chamado Lapidote. E aí há muita contradição, porque só aparece esse texto falando que ela era casada com Lapidote e depois não fala mais, não diz esse homem junto com ela, não aparece, tal, né? Aí só aparece esse momento que fala que ela era casada. Então ela tinha um marido, ela tinha uma cobertura, ela tinha alguém que ela prestava conta, era o marido dela, né, que estava ali. Agora olha que interessante, né? O nome Lapidote. O nome Lapidote quer dizer aquele que tem os olhos de fogo. E algumas traduções falam o que era tocha. Tocha. Aquele que tem os olhos de fogo. Olha que coisa linda. Quando eu vi isso, eu fiquei imaginando, né? Deus é tão maravilhoso que ele pega a mulher que tinha o nome de abelha, aquela que fala, né? E a cobertura dela era o homem com os olhos de fogo, de tocha, né? Esses homens me lembram, traz a lembrança Apocalipse, quando Jesus se apresenta a João como os olhos de fogo. Né? Então a cobertura aqui é maravilhosa, essa cobertura, esse entendimento, né, de que ela tinha essa cobertura. E se a gente entender que a unção vinha sobre ela, é poderoso. Era uma mulher que estava ali para estar se posicionando como profeta. E essa mulher, a Bíblia diz que havia um carvalho, uma árvore, um lugar onde ela ficava, onde ela morava, onde tinha a tenda dela, aonde as pessoas iam até ela para poder consultá-la. Deixa eu explicar uma coisa para você. Como que as pessoas iam consultar? Né? A gente fala isso, dá aquela impressão de estar fazendo consulta espiritual. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Naquele tempo, os profetas eles eram realmente procurados nisso. Eles eram chamados de videntes. Né? Por quê?
Nós, hoje, vivemos no tempo da igreja, da graça, onde o Espírito Santo está em nós, onde nós somos movidos pelo Espírito, onde os dons se apresentam, onde nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, onde nós somos guiados pelo Espírito. O próprio Jesus disse isso, né? Que nós seremos guiados, que o Espírito Santo seria o aio. Aio é o professor, aquele que guia, que ensina, né? Então nós temos o Espírito assim conosco, que nos guia. No Velho Testamento eles não tinham nada disso, eles não tinham, eles apenas tinham que crer. Por isso que a fé, né, que justificava a salvação deles, né? Então eles tinham que crer, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles não ouviam o Espírito Santo, não. Eles tinham que buscar ao Senhor e Deus falava através de manifestações, através dos profetas, através dos videntes. Então não era todo mundo como é hoje. Se você hoje aí, tá, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, Deus vai vir e vai trazer uma palavra para a sua vida, vai te abençoar, vai trazer uma palavra do céu para você, você vai ouvir, você sozinho no seu quarto. No Velho Testamento não era assim, né? Na Velha Aliança não era assim. Eles tinham que buscar alguém que trouxesse uma palavra, que abençoasse, que trouxesse uma direção. Eles a sacrificavam no tabernáculo ou sacrificavam no templo e ficavam esperando que Deus ia usar alguém para trazer. Então, quando eles tinham uma causa, uma decisão a ser tomada, eles procuravam esses homens, esses profetas. Por isso que o profeta era muito procurado, né, no Velho Testamento. Você vê que Samuel, quando ele viu, né, a procura e como tinha essa procura e precisava-se ter muitos profetas, Samuel cria a escola de profetas. Você vai ver que Samuel coloca escolas de profetas em várias cidades para que pudesse ter esses profetas treinados na lei, treinados naquilo que Deus tinha, para que eles pudessem ter direções, porque eles não tinham. Tá? Então sobrecarregar uma pessoa só. Por isso que aqui quando a gente lê sobre a profetisa que morava e as pessoas a procuravam, era por causa disso. Para levar causas, coisas que eles precisavam resolver. Né? Vou dar um exemplo para você sobre Saul, por exemplo. A Bíblia diz que Saul tinha perdido as mulas do pai dele. Aí ele vai atrás de Samuel, né? Porque os empregados dele falam, olha, nós perdemos as mulas, mas o profeta está aqui perto, então vamos lá na casa do profeta, a gente leva uma oferta para o profeta, e o profeta busca Deus aonde estão as mulas, né? Então, se ele aquilo parece uma coisa meia doida, mas naquele tempo era totalmente normal esse tipo de coisa, né? Era normal esse tipo de procura. Então aqui Débora, ela era procurada por isso, para resolver causas, para resolver situações, né? Então, a primeira era a profetisa, como eu disse, casada com Lapidote, que era o homem de olhos de fogo. O nome dela é Abelha, mas também é aquela que fala. E ela morava num carvalho, né? Embaixo de um carvalho, diz aqui que ela tinha sua casa, sua tenda, né? E esse carvalho ficava entre dois lugares, um lugar chamado Ramá e outro lugar chamado Betel. Entre Ramá e Betel ficava o carvalho de Débora. Ramá quer dizer lugar alto e Betel, casa de Deus. Então você imagina que coisa tremenda, né? Essa mulher ficava exatamente, a casa dela ficava entre um lugar alto, a casa de Deus, no lugar chamado Montanhas de Efraim. Então você vai entender o seguinte, quem era essa mulher? Era uma profetisa, uma mulher que estava ali, ouvindo de Deus. O nome dela, Abelha, aquela que fala, casada com Lapidote, que tocha o homem de olhos de fogo. Morava no lugar que era entre Ramá, que é lugar alto, e Betel, que é a casa de Deus, num lugar que era num lugar montanhoso, chamado Montanhas de Efraim. E a palavra Efraim quer dizer fértil, 2 vezes frutífero.
Apóstolo, o que o senhor está querendo dizer? Que essa mulher tinha tudo? Tinha, irmão. Essa mulher era alguém que Deus colocou especificamente ali para aquele momento. Deus colocou essa mulher e capacitou essa mulher para que ela pudesse estar ali e ela trazer uma palavra e uma direção para livramento. Sabe, eu louvo a Deus por isso. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso, sobre essa unção que essas mulheres de Deus têm. Essa unção que essas mulheres, quando se posicionam em Deus, atraem a Deus, atraem o coração de Deus. E eu vejo aqui uma mulher que atraiu a Deus, era uma profetisa ali, e ela atrai a Deus, e ela toma uma posição de autoridade diante de toda aquela situação. Sabe, ela toma uma posição diante de tudo aquilo ali. Né? Aí você vai dizer, por que Deus levantou Débora? Simplesmente por causa de uma coisa: não tinha homem lá para fazer isso. E Deus queria mostrar que unção de Deus não é sobre macho ou fêmea, mas é sobre corações dispostos. Sabe, uma vez eu ouvi a apóstola Valnice Milhomes falando essa frase. Eu era bem adolescente, devia ter uns 16, 17 anos, há pouco tempo atrás, e eu ouvi a apóstola dizendo isso. A unção de Deus não é sobre macho ou fêmea, mas é sobre corações dispostos, corajosos, prontos para viver a bênção. Então Deus vem. Quando Deus olhou a terra de Israel, ele encontrou um coração de uma mulher, e por isso ele toma essa mulher. Por isso ele vem sobre a vida dessa mulher. Sabe, um coração disposto, Deus vai tomar. Deus vai fazer. E uma mulher, ela era, uma vez eu vi uma pessoa falando, Débora tinha que lutar contra o espírito de manipulação e controle sobre Jezabel. Eu não vejo isso aqui em momento nenhum. Eu vejo uma mulher que a Bíblia cita o marido dela. Eu vejo uma mulher que se submete a Deus, uma mulher que vai para a guerra com Baraque, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Baraque, e ela vai entendendo o papel dela. Ela vai entendendo quem ela é. Por quê? Porque quando você está debaixo da unção de Deus, você vai se mover assim. Uma mulher sábia, ela não precisa assumir algo passando na frente do marido, na frente das pessoas. Não, a mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela faz, ela conquista, ela se posiciona, ela vai avante, mesmo debaixo de uma direção. Ela sabe ouvir a voz de Deus e agir debaixo disso. Sabe, o que você vê aqui é exatamente isso, uma mulher sábia, uma mulher que não precisa afrontar marido, afrontar o exército, afrontar o general para conseguir algo, mas alguém que com sabedoria, com graça, com entendimento, com posicionamento, conseguiu chegar e fazer, e ir aonde Deus queria que ela fosse. Então, essa mulher, é essa unção que ela tem aqui, é esse chamado que Deus traz sobre a vida dessa mulher, sabe? Daquilo que Deus chamou e colocou e pôs sobre a vida dela. Amém? E ela vai fazendo isso, ela vai se posicionando, e ela vai trazendo essa verdade, ela ouve Deus. E ela fala, e ela traz uma palavra para Baraque. Quem era Baraque? Né? Quem era esse homem, esse Baraque que aparece aqui na história aqui, né? Baraque, ele era, que a Bíblia diz que ele era filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. Quem era? O que você entende aqui é que ele era alguém do comando. Olha o que ela fala para ele no verso 6. Né? Nós estamos em Juízes 4, verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe diz: o Senhor Deus de Israel, olha, ela está trazendo uma palavra do céu para a vida desse homem, alinhando a vida desse homem. Diz: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Eu frisei na minha Bíblia a palavra ordem. Deus, ele não deu uma sugestão aqui. Deus não falou, se você quiser, você vai. Não. Deus falou, deu uma ordem. E Deus diz assim, vá, reúna os seus homens. Então ele tinha homens, então ele era alguém de exército. Aqui provavelmente ele era alguém que tinha um certo comando, mas que ainda estava debaixo do jugo de Jabim, né? E Deus fala para ele, vai, chama os teus homens, escolhendo 10.000 homens no monte dos filhos de Naftali e no filho de Zebulon. Deus diz para ele, vai, chama do teu povo.
chama da tua tribo, de Naftali, mais a tribo de Zebulon, que eles eram próximos, junta 10.000 homens. É Deus falando com ele, usando a vida da profetisa. E diz assim, eu farei com que Cícera, mesmo tendo esse nome, parece feminino, mas era um homem, era um general de Jabim. Eu já vou falar de Jabim daqui a pouquinho. E Cícera, né, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, né, que é o ribeiro de Quizon, preste atenção nisso, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. A palavra da profetisa foi essa, para Baraque, um homem do exército, e diz, olha, Deus deu uma ordem, junta 10.000 homens, vá para esse lugar próximo do ribeiro de Quizon, e eu vou dar Cícera, ou esse general, nas tuas mãos, e eu vou destruir a opressão de Jabim, esse rei que está oprimindo vocês. Quando você lê lá, a gente já leu no começo, qual era o nível de exército? Olha que interessante, eles tinham, preste atenção, 900 carros de ferro. Por que a Bíblia fala disso? Porque a gente vai entender a estratégia de Deus. Então, segura o anjo aí que eu já vou explicar para você. Tá? A Bíblia diz que Jabim, que era o rei, tinha um general Cícera, né? E esse Cícera, que era o general, tinha 900 carros de ferro. Tá? Então Deus fala, vá para o ribeiro de Quizon, reúna 10.000 homens, ele manda Baraque, porque eu vou dar Cícera na mão de vocês, vou destruir Jabim. Quando Baraque fala isso para Débora, Baraque fala para Débora, olha, tudo bem, é de Deus, mas eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for. Né? Eu só vou se você estiver junto. É interessante, irmãos, por quê? Né? Porque você vê aí a insegurança desse homem. Você vê o medo, a insegurança dele diante daquela situação. Ele fala, tudo bem, eu vou, mas você vai comigo. Se você não for comigo, eu não vou entrar na guerra. Né? Aquele homem estava confiando mais na ida da Débora com ele do que da palavra do próprio Deus. E há muita gente hoje vivendo essa verdade, sabe, que confia muito mais nas pessoas do que em Deus. Se Deus te deu uma palavra, vá nessa palavra. Né? Deus tinha acabado de dizer, eu vou dar o inimigo na tua mão, vou destruí-los. E esse homem duvida. E ele fala para a profetisa, eu só vou se você for comigo. Tem pessoas que recebem palavras de Deus, direção de Deus, em vez de se levantar aí, receber uma palavra, vou viver a palavra, Deus vai abrir o céu, Deus vai me honrar, Não, começa a entrar nessas crises, começa a entrar nessas coisas, e fogem dos posicionamentos, querem que as pessoas, sabe, não, eu só vou se você for comigo, eu só vou se você está ali, eu só vou... Irmão, se Deus te deu uma palavra, levanta e vai. Levanta e vai. Sabe, se Deus te chamou, levante e vai naquilo que Deus colocou para você. Levante e vai embaixo daquilo que Deus colocou para a tua vida para fazer. Sabe, isso vai ser poderoso, isso vai ser tremendo. Mas aquele homem, Baraque, fica com medo. E Débora fala para ele, olha, eu vou. Né? Olha o que ele fala. A Débora responde no verso 9, certamente irei com você. Mas a honra da investida que você empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. O que Deus está dizendo aqui, tudo bem, ou melhor, o que Débora está dizendo, tudo bem, eu vou. Só que é o seguinte, eu vou, só que a honra será das mulheres. A honra vai ser da mulher, porque quem vai matar Cícera não vai ser você, vai ser uma mulher. Entende? Vai ser uma mulher. Quando os homens não se posicionam no seu lugar, no seu papel, sabe? Quando esses homens não se levantam no lugar dele, a primeira coisa que eles perdem é a honra. É o que Débora está dizendo aqui, você não vai fazer, eu vou junto com você, mas você não terá honra. Sabe? Hoje o que está faltando são pessoas, são mulheres, sabe, que entendam essa verdade, que impulsione, mas principalmente
Está faltando homens com honra, homens que entendem o seu papel, o seu chamado, a sua posição, aquilo que Deus chamou ele para estar. Sabe? Homens que vão viver o chamado genuíno de Deus sobre a vida deles, entendendo o chamado, entendendo o que Deus está falando com eles, entendendo aquilo que Deus colocou sobre eles. Sabe? E essas mulheres, como Débora, que conseguem discernir, né? Débora está falando para ele, eu vou com você, eu vou ajudar, porque eu creio na palavra que Deus trouxe. Eu creio na palavra que Deus está trazendo. Eu creio no que Deus está dizendo. Mas você vai perder a honra por isso. Sabe, queridos, é uma questão aqui muito de entender o papel de cada um. Aqui Débora não tomou a frente de Baraque, de maneira nenhuma. Você vai ver que quem foi lutar, quem lutou, quem entrou no campo de batalha, quem viu o milagre foi Baraque. Débora estava lá intercedendo e orando. Mas foi Baraque quem foi. Débora aqui não está dizendo, tudo bem, você não vai, eu vou na frente. Não, ela está dizendo, eu vou com você, eu vou interceder por você, eu vou estar aqui, mas você vai perder a honra. Porque não vai ser você que vai matar Cícera. Né? Vai ser uma mulher que vai matar, e você vai descobrir que não foi nem Débora, foi outra mulher que se levanta para matar ao general Cícera. Entende? Qual é o papel da mulher? Não é tá ali brigando, empurrando, fazendo. Não, irmão. Né? O papel dela ali é em oração, colocando diante de Deus, colocando diante do Senhor, orando por aquilo, incentivando para que ele vá para a guerra, incentivando para que ele se posicione. Mas também a posição do marido, a posição do homem, é se levantar, entender o seu papel, ir para frente de batalha e lutar. Se da mulher a intercessora, do homem é o grande papel do cabeça de ir à frente. Né? Ele entendeu. Eu vejo aqui, se Baraque falasse para ela, olha, fica aqui, você intercede por mim, eu vou lutar, a honra teria sido de Baraque. Mas ele leva ela junto, ele carrega, porque ele tem medo, ele não crê. Sabe, irmãos, há muitos homens hoje que vivem dependendo da fé da esposa, da fé da mãe. Porque se você orar é melhor, porque se você fizer melhor, se você orar vai acontecer, minha mulher ora melhor do que eu, meu marido ora melhor do que, minha mãe ora melhor do que eu, minha esposa é intercessora, eu não sou. Ei, a unção está sobre você, a palavra estava sobre Baraque, não era sobre Débora. Débora ela estava apenas dando a direção. Mas ela vai para a guerra, ela vai assumir, ela vai ficar ali, e ela vai ficar mais famosa do que Baraque, porque Baraque perde a honra por não ter se posicionado. E há muitos homens perdendo honra, porque não estão se posicionando. Mas também cuidado às mulheres, porque você vê aqui Débora não passando à frente de Baraque, mas entendendo o papel dela de intercessora, de alguém que estava ouvindo o céu e trazendo direção. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Dá um joinha aí, põe um foguinho, que foguinho é a glória de Deus nas redes sociais. Põe um joinha aí para a gente poder estar entendendo. Vamos lá? Quem era então o inimigo que eles estavam indo enfrentar? Era um rei chamado Jabim. Jabim, ele morava num lugar chamado Azor. Né? Azor. Então Jabim, a palavra Jabim quer dizer aquele que discerne. A palavra Jabim, o homem, né? A palavra Jabim quer dizer aquele que discerne. E ele mora num lugar, num castelo, que quer dizer, castelo é a palavra Azor. Quando a Bíblia fala Azor, aqui está dizendo do castelo, fortaleza. Então o que eu entendo aqui que era esse inimigo? Vamos olhar de maneira profética, né? Quem era esse inimigo? O inimigo era aquele que discerne, que mora numa fortaleza. Então o que eu entendo são fortalezas que discernem a alma do homem. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Sabe, há muitas estratégias de Satanás fazendo isso, discernindo a fraqueza, a alma dos homens. E aqui esse texto mostra uma fraqueza, a falta de posicionamento aqui de Baraque.
Jabim, ele tinha um controle pela falta de posicionamento. Essa era a grande fortaleza. O povo estava há 20 anos debaixo dessa fortaleza que não se posicionavam. Os homens não se posicionavam. Sabe o que eu fico impressionado aqui desse texto? É quando você vê que Deus manda que ele reúna 10.000 homens. Meu querido, reunir 10.000 homens é muita gente. Se o exército brasileiro hoje chamasse 10.000 homens, eles iriam ter muito trabalho para reunir essa gente toda, tendo telefone, internet, tudo. Imagine eles aqui, reunir 10.000 homens, sem ter nada, a não ser o chofar para tocar e recado para mandar para um lado e para o outro. Eles não tinham carros, tinham que vir muitas vezes a pé, nem todos tinham cavalos, nem todos tinham nenhum tipo de locomoção, a não ser os pés mesmo. Então você imagina que doideira era chamar esse povo todo, 10.000 homens. Aí quando você lê, fala assim, cadê esses homens que não se posicionaram? Cadê esses homens que Deus olhou e só achou uma mulher? Eram homens que estavam presos na fortaleza de Jabim. Eram homens que o inimigo discerniu as fraquezas e prendeu esses homens. Eram homens que estavam presos por essa grande fortaleza que prende a mente, que prende a vida, o posicionamento dos homens. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que de novo esse Jabim está prendendo de novo a mente dos homens. Hoje a gente vê homens extremamente passivos, sabe? Homens que não se posicionam. Sabe quem é o passivo? O passivo é aquele que vê o que tem que fazer, vê, sabe o que fazer, mas não faz. Esse é o passivo. Esses são esses homens que a gente vê hoje. A gente vive um tempo hoje, tanto na igreja como fora da igreja, de homens passivos. Passivos nas suas casas, passivo diante de emprego, passivo diante de confrontos, passivos diante de decisões, que ficam presos, amarrados nessa fortaleza de Jabim. E aí tem outro contexto, olha que interessante. Císera, o general de Jabim. A palavra Císera quer dizer presos em correntes. Presos em correntes, quer dizer a palavra Císera. Então esse general do Jabim é aquele que prende os homens em correntes. Então os homens estão presos em correntes, presos nessa situação. E a corrente, Císera, morava num lugar chamado Arosete, que quer dizer aquele que usa as mãos. Sabe, as correntes estão prendendo as mãos dos homens. Mãos falam de obras, de trabalho. Então os homens aqui, qual é a estrutura que Débora e Baraque vão lutar? Qual é a estrutura profética desse inimigo aqui? Né? É falta de posicionamento dos homens, falta de posicionamento, de sacerdócio dos homens. Os homens estão presos, amarrados por correntes, presas suas mãos. E a gente vê muitos lares, muitas casas que estão debaixo dessa prisão, dessa amarra, que você olha esses homens, você vê esses homens que não se posicionam, você vê esses homens que não tomam partido e que muitas vezes as mulheres têm que fazer. As mulheres têm que ir. E Deus está dizendo aqui, por causa da falta de posicionamento, eles perdem a honra e Deus está levantando mulheres para fazer. Deus está levantando as mulheres para fazer. Deus está levantando mulheres para estar em posições que elas não foram criadas para estar. Elas não foram criadas para estar ali. Mas Deus tem. Por quê? Porque não estão achando homens para isso. Sabe, a palavra de hoje, eu sei que muitas mulheres entraram hoje porque, o apóstolo vai falar de Débora, é uma palavra para mulher. Não, irmão, essa palavra é para homens. Cadê os homens que precisam se posicionar? Cadê os homens que precisam de novo se levantar, quebrar as marras, quebrar as correntes? Sabe, o que Deus faz? Deus leva e põe Baraque num lugar chamado Ribeiro de Quizon. Quizon, Ribeiro de Quizon.
E o que vai acontecer no Ribeiro de Quizon? Olha que coisa maravilhosa. Quizon, a palavra Quizon, quer dizer aquele que quebra laço. O ribeiro vai quebrar os laços. O que é isso, apóstolo? A palavra vai quebrar esses laços. É o lugar aonde Deus quer levar. E Deus leva Baraque para esse lugar. O lugar onde os laços vão ser quebrados, aonde Deus vai destruir Jabim e Sísera. Então, é nesse lugar. Agora, você quer ver como Deus destrói? Como Deus faz? Como Deus traz isso de maneira tão poderosa? Eu achei tremendo isso. Quer ver? Está no Cântico de Débora. Cântico de Débora. O Cântico de Débora está em Juízes 5. Agora vamos lá, vamos colocar. Baraque estava no campo de guerra com 10.000 homens. Débora estava em intercessão por ele, orando por ele. Jabim, né, que é essa fortaleza que rouba o sacerdócio, o posicionamento dos homens. Sísera era a corrente que prendia. Aonde estava o general Sísera? Num lugar chamado Quizon, Ribeiro de Quizon, um lugar onde quer dizer laços que vão ser quebrados. Agora, como Deus vai quebrar os laços? Como Deus tira o homem da passividade? Como Deus vai fazer isso? Olha o verso 4 de Juízes 5, diz assim: quando tu, ó Senhor, é o cântico de Débora aqui, saíste de Serir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, e os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Verso 21 diz assim: o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, um antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, fica firme. Apóstolo, que Deus fez, querido, Deus destruiu o exército de Sísera com chuva, com inundação de água vinda do céu. Aqui diz que o Quizon, os laços quebraram, porque as águas se encheram, chuva caiu do céu, Deus libertou aqueles homens com a água da palavra, é a água que ativa, é a palavra que ativa, é a água que toca, é a água que faz. Para os homens, vocês precisam aprender a se posicionar. O que quebra isso? O que faz esses homens se posicionarem é quando o homem se posiciona e ele traz a palavra, a ordem, o governo. Deus criou Adão e a primeira coisa que Adão ouviu da boca de Deus foi isso: governe, se posicione, use a tua palavra. Quando aqui o vale de Quizon se enche de água, é porque Deus está dizendo aqui, é a palavra que vai quebrar os laços de Jabim. É a palavra que vai destruir toda a corrente de Sísera. Quando o homem se posiciona, é isso que vai acontecer. É a palavra, o posicionamento, é isso que é o poder que quebra. Como o homem quebra a passividade quando ele começa a declarar coisas, como ele começa a se posicionar, como ele começa a gerar com a sua boca as coisas que vão ser feitas. Quando ele se posiciona, quando ele vai. Apóstolo, por que o Senhor fez todo aquele vale se encher de água? Porque os carros dos inimigos eram de ferro, e quando a água veio, os carros afundaram na água, os carros perderam a força. Carros de guerra, carros de ferro, eram armas de guerra. Quando a palavra de Deus vem, as armas dos inimigos caem, acabam. Quando o poder da palavra é dada, toda arma forjada cai por terra. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está trazendo. É isso que Deus está ativando hoje. É essa posição. E diante disso, a Bíblia diz que Sísera fugiu. E ele foge. E ele vai buscar auxílio. E ele vai procurar auxílio. E ele vai em alguém que ele acha que ele tinha auxílio. Quando ele chega, ele vai ele foge para o lugar onde havia umas tendas, né? Uma tenda de um homem chamado Éber.
E ele chega nessa tenda, nesse lugar. Só que ele vai e ele foge para o lugar chamado, desse lugar que é a tenda de Éber, a casa de Éber, as tendas de Éber. E ele foge para lá. Só que Éber tinha suas tendas num lugar chamado Quedes. E a palavra Quedes quer dizer lugar sagrado. Quando Cícera foge para o lugar, vamos dizer assim, entre aspas, errado. Ele foge para o lugar do lugar sagrado. O nome Éber quer dizer comunhão. E quando ele chega nesse lugar para pedir, fugindo de Baraque, que todo o seu exército estava morto, e ele foge, Cícera foge, ele chega nesse lugar que é um lugar sagrado, pedindo ajuda para um homem que tinha o nome de Éber, comunhão, só que Éber não está. Quem vai ajudá-lo é a esposa de Éber, que chama Jael. Jael. A palavra Jael, o nome Jael quer dizer aquela que socorre, aquela que dá ajuda. Então, Cícera chega para Jael e Jael fala, entra aqui, se esconde na minha tenda. E ele pede água, né? Ela vai e dá água, dá leite, na verdade, para ele, e ele dorme. Aí você vai falar assim, por que ela deu leite em vez de água? Porque ela deu leite para quê? Para que ele ficasse mais cansado, para que ele dormisse. Era estratégia de guerra. Era estratégia de guerra. Deus dá estratégias de guerras para Jael. E aí quando Cícera está dormindo profundamente, ela pega uma crave, ela pega um pau, como se fosse um espeto grande de madeira, e ela pega um martelo, e ela vai, e ele está deitado, ela põe aqui na fronte, aqui, e ela bate essa com o martelo, e a Bíblia diz que atravessou a cabeça dele, prende a cabeça dele no chão, esse espeto, e Cícera morre dentro da tenda de Jael. E aí Jael vai e avisa Baraque, olha, aquele que você estava procurando, vem comigo. E ele leva Baraque até ela, leva Baraque e fala, tá aqui, o que, né? Tá aqui para você ver. Ela está dizendo, o que você não matou, eu matei. Por quê? Porque havia uma palavra da profeta, da Débora, a profetisa. O que ela tinha dito? Que uma mulher mataria Cícera. E Baraque, então, não tem a honra de ter matado. Quem mata é Jael, né? Por que Deus traz toda essa história? Como eu disse, para que a gente aprenda a falta de posicionamento. A gente vê a falta de posicionamento dos homens, mas vê um posicionamento tremendo das mulheres. Aquilo que as mulheres estão fazendo. Ah, mas é para fazer isso? Não, irmão. No coração de Deus é que se caminhem juntos, para que haja unidade. O homem sendo o cabeça e a mulher estando do lado, sendo a adjutora. A adjutora é aquela que ajuda, aquela que está do lado, aquela que apoia, aquela que é a grande intercessora, aquela que está ali apoiando, fazendo, né? Aquela que está trazendo esse tempo, apoiando ali. Essa história é para a gente parar e pensar qual é o papel que eu tenho tomado diante disso. Qual é o papel que eu tenho tomado diante da minha vida, diante da minha casa? Que papel eu tenho feito? Para os homens, quebrem as correntes de Cícera, saiam das fortalezas de Jabim, saiam da passividade, se posicionem. Mulheres, busquem de Deus, ouçam do lugar alto e da casa de Deus, onde era a tenda de Débora, discirna aquilo que Deus está falando, discina e traga aquilo que Deus está dizendo, seja adjutora, seja aquela que ajuda. Débora foi aquela que apoiou e esteve do lado para que as coisas pudessem acontecer. Eu queria falar rapidinho de uns pontos aqui, para a gente terminar a aula de hoje. Então, para a gente fechar esse entendimento. Primeira coisa, a desobediência leva sempre à opressão e derrota. É o que a gente começa a ver nesse texto. Lá em Juízes 4, por que o povo estava vivendo opressão e derrota? Por desobediência. Então cuidado, não saia de debaixo da proteção de Deus, não gere para você derrota, esteja em obediência. Segunda coisa, Deus ouviu o clamor do povo. Por quê? Por que Deus ouviu o clamor do povo? Porque Deus tinha uma aliança com o povo.
Não porque o povo era um povo temente, um povo que era bom, um povo que amava Deus. Não, estavam ali simplesmente porque Deus tinha uma aliança. E Deus honra a aliança que ele tem. Talvez você não honre a aliança, mas Deus honra. Deus honra a aliança. E Deus estava ali por causa disso. Bem, Deus, terceira coisa, Deus não se limita a padrões humanos. O que é isso? Deus vai usar aquele que se dispõe. Deus olhou a terra e viu o coração, e viu Débora no meio de todos aqueles homens passivos. E Deus chama Débora. E Deus vai usar uma outra mulher depois, Jael, né, para acabar com a vida de Cícera. Então, Deus quebrou todos os padrões. Geralmente o padrão era um general, era um capitão, era um rei. Aqui Deus levanta, né, uma mulher, quebrando todos os padrões daquilo que era costume da época, né? Deus usa quem se põe na brecha. Isso é uma outra grande verdade. Deus usa quem se põe na brecha. Deus procura pessoas que estão a fim de pagar o preço. Baraque aqui foi, né, mais debaixo, desde que Débora fosse com ele. Deus está procurando homens e mulheres que se posicionem apenas de ouvir a voz dele, apenas de ouvir a direção dele. Sabe, como Pedro. Pedro disse para o Senhor, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou jogar a rede. E foi honrado por isso. Então toma cuidado, irmão, para você não perder a bênção, né? Se coloque na brecha. Deus faz honra a quem é de direito. O que é isso, apóstolo? Por que Deus dá honra a quem é de direito? Porque Deus não ia dar honra a Baraque. Por quê? Porque Baraque não teve a fé necessária. Baraque não se posicionou necessariamente. Ele foi para a guerra? Foi. Ele lutou? Lutou. Mas ele não tinha entendido que era debaixo da unção de Deus que ele tinha que ir. Mas graças a Deus pela vida da Débora, que teve discernimento e entrou nessa questão para lutar. Amém? Que foi e trouxe isso. Deus confunde os inimigos. Glória a Deus, Deus confunde os inimigos. Deus levou os inimigos em Quizon. Deus fez cair chuva. Deus tremeu a terra, como a gente leu. Deus quebrou os laços do inimigo. Deus atolou os carros de Cícera. Deus libertou. Irmão, quando nós nos posicionamos, quando nós obedecemos, Deus age de maneira gloriosa. Deus age de uma maneira tremenda. E Deus vai te dar estratégias. Quando você obedece a Deus, Deus vai te dar estratégias. Deus vai gerar isso. Amém? Deus vai gerar. Jael quer dizer aquela que ajuda, aquela que socorre. Que os irmãos estão pedindo ali, eu estou dando. Amém? Deus vai sempre trazer isso. E é interessante, uma das coisas que eu quero terminar falando. Deus, ele compartilha a vitória. Como assim? Aqui você não vê Débora dizendo, olha, a vitória foi minha. Quando você lê, e eu falo para você, leia depois Juízes 5, que é o cântico de Débora. Você não vai ver Débora falando, eu fui, eu lutei, eu fiz. Não, ela fala, eu fui. Primeiro, Deus foi, Deus mandou, nós fomos com Deus. Deus deu a vitória. Deus deu a vitória a Baraque, deu a vitória a mim. E ela cita até mesmo Jael, que ela fala, Deus usou Jael para matar Cícera. Então o que você vê aqui? As vitórias em Deus são compartilhadas. Quando você tem uma bênção, quando você vive isso, você compartilha, as pessoas são tocadas por essa bênção. Olha que tremendo essa verdade. Porque ela se posicionou, porque Débora se posicionou, Baraque viveu a bênção, Jael viveu a bênção e toda Israel viveu a bênção. E a promessa é compartilhada. Deus compartilha a vitória, Deus compartilha a bênção. Sabe, que essa verdade, dessa palavra, esteja no teu coração. Eu quero orar por você agora, dizendo, olha, que esses 7 pontos aí, trazendo o entendimento, quebrando toda a resistência e fortaleza, para que você viva a bênção e o chamado de Deus para você. Pai, eu quero colocar nossa vida diante de Deus agora. Cada um, Deus,
Pai, o Senhor sabe as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos do Senhor, aquilo que nós precisamos, Deus, do Teu chamado, do Seu posicionamento, do nosso posicionamento diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos posicionar como homens, como mulheres de Deus, que possamos entender qual é o chamado, aquilo que o Senhor quer para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso ministério, para o trabalho. Senhor, fortaleça os braços, a oração das suas filhas, como intercessoras, como profetas, Senhor Deus, como mulheres que ouvem o céu, profetizas do alto, Senhor Deus, nas suas casas, na igreja, dê sabedoria, dê autoridade, usa a vida desses homens, Senhor, posicionando como sacerdote, como cabeça, tira e quebra toda a fortaleza, Senhor Deus, Pai, de passividade, tira-os, ó Deus, e quebra toda a corrente, quebra todo o laço, Senhor Deus, que as águas, que o posicionamento, Pai, que a palavra, que o governo, que os decretos sejam, Senhor Deus, Pai, achados na vida desses homens. Senhor, em nome de Jesus, Pai, continua a ministrar e a falar conosco de maneira poderosa. Leva-nos, Senhor Deus, a nos posicionarmos e aprendermos com essa Tua palavra, Pai. Senhor, eu abençoo cada um, cada família, cada homem, cada mulher, Senhor Deus, que ouve essa aula agora e que vai ouvir depois, que seja abençoado para louvor e para glória do nome do Altíssimo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vou pedir para você, se você ainda não me segue aqui no Instagram, coloca lá, pede para estar seguindo, tá bom? Para você estar seguindo, estar recebendo, eu coloco todo dia aí devocionais e toda segunda-feira a gente está estudando sobre o livro de Juízes, amém? Lá no YouTube também, hoje o YouTube deu um probleminha aí, mas daqui a pouquinho esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube, tá? Para que a gente também, para que as pessoas possam acompanhar lá no YouTube essa aula, seguindo a aula lá também, tá bom? Para que, se você não vai lá no meu canal, vai lá, segue lá, dá um like lá, é importante fazer isso também, amém? Eu quero convidar você, não posso terminar, convidar você, sábado, agora, dia 15, nós vamos estar com o nosso congresso de Páscoa, Libertos para Prosseguir, dia 15, lá na igreja da Manancial da Promessa, lá na Vila Carrão, na Avenida 19 de Janeiro, 585, lá na Vila Carrão. O nosso congresso começa às 9 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite, tá bom? Ah, não posso ficar o dia inteiro. Fica o turno que você puder, que você vai estar lá, amém? Vai estar recebendo uma palavra de Deus, eu vou estar ministrando, a apóstola Silvana vai estar ministrando e outros pastores da nossa rede vão estar ministrando. Então, vá lá, assista. Ah, mas algumas pessoas estão perguntando, vai ser transmitido online? Não, irmão, não vai. Tá bom? A gente vai fazer apenas presencial. Então, se você quer, vá lá para você estar recebendo uma palavra de Deus, uma ativação do Senhor, sendo tocado por Deus, tá bom? Para você estar recebendo uma palavra do alto aí na tua vida, uma ativação poderosa de Deus para você. Então, dia 15 agora, sábado, tá? Tem trabalho com criança durante as ministrações, então você pode levar seu filho, vai ter trabalho com criança, é um lugar estratégico, fácil acesso, de ônibus, perto do terminal Carrão, é facinho para estar chegando lá, tá bom? Então, eu espero que você esteja e possa estar lá com a gente nesse dia. Vai ser um dia tremendo, libertos para prosseguir, livres, né? Libertos para a liberdade, a palavra desse ano, Gálatas 5:1, o Senhor nos liberta para sermos livres. Então nós vamos estar vivendo esse tempo lá. Eu espero que você receba essa palavra no teu coração. Se essa live, se essa aula falou com você e você sabe de alguém que precisa, mande essa live, né? Copia aí, mande aí, né? Pega o aviãozinho lá, mande para outras pessoas assistirem, para receberem essa palavra de Deus na vida deles. Deus abençoe vocês, fique na paz poderosa do Altíssimo, viu? Que o Senhor continue abençoando você. Shalom, shalom.